Boa tarde, professor. Meu nome é Gabriel Valente. Vou falar aí da ecologia na população de Mimercofaga tridactyla, conhecida aí como tamanduá-bandeira no Brasil. Bom, uma breve introdução aí sobre o tamanduá-bandeira. Ele, dependendo da região do país, ele é conhecido como iurumi, jurumim, tamanduá-açu, tamanduá-cavalo, papas-formiga gigante e urso-formigueiro gigante. Ele é encontrado apenas na América Central e na América do Sul, possui um hábito predominantemente terrestre, mede entre 1,80 e 2,10 metros de comprimento e pesa até 41 quilos. Possui a dieta especializada em formigas e cupins e é listado como vulnerável pela IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Bom, começando aí com os dados ecológicos da população de Mimercofaga. Bom, a distribuição geográfica ela vai apenas na América Central e na América do Sul, desde aí o sul de Belize e Guatemala até aí no sul do Brasil. Ele não vai mais para o sul da América do Sul porque ele não tolera ambientes muito frios, né? Também aí na Cordilheira dos Andes ele não é presente. Bom, no Brasil ele está presente em todos os biomas brasileiros, embora já tenha sido extinto aí no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, né? Ele já chegou a ser encontrado ali em Soretama, mas também já foi oficialmente dita como extinta ali, né? E possui uma ocorrência de 6.680.891 km² aí, desde lá, a Belize até aí o sul do Brasil. Bom, a população dele. Bom, não há muitos estudos sobre o tamanduá-bandeira, assim, especificamente populacional. Então não há uma informação sobre a abundância de indivíduos, né, quantitativa. Porém, foi dita comum aí em Lavrados de Roraima. Hoje não é tanto. É uma espécie quase extinta na Mata Atlântica e possivelmente extinta no Pampa. Então, aí com a fragmentação aí dos habitats tem se tornado complicado. Bom, parece estar extinta em Belize e Guatemala e é considerada extinta também no Uruguai e está provavelmente extinta na Costa Rica. Fala-se em provavelmente extinta, professor, porque só há relatos, só há avistamentos assim pela população que eles dizem que viram. Então assim, não há nenhum registro científico oficial dizendo que sim existe ou não. Porém, os únicos cálculos de densidade que existem para essa população é do Pantanal e do Cerrado. Também muito antigos dados. Bom, essas estimativas de densidades, a mais nova que tem foi feita aí em Goiás, no Parque Nacional das Emas, em 2006. Isso é a mais nova, hein, professor? Ou seja, 14 anos atrás. Então, esses dados eles não são dados atualizados, porém vale a pena aí dar uma passada aí. Bom, no Parque Nacional das Emas aí em Goiás, estimada-se uma densidade de tamanduá aí de 0,2 indivíduos, usando os transectos aéreos, e 0,004 indivíduos usando transectos lineares, né, pelo avião e pela mata mesmo, fazendo os quadrantes. No caso, esse transecto linear é um transecto que você faz mesmo em linha e vai pelo avistamento e conforme o ângulo da distância e a distância em que você avistou o animal, você acaba calculando aí a densidade. Bom, ainda aí no Parque Nacional das Emas, em 1999, foi feita uma densidade de 0,63 indivíduos através da amostragem de distância, que é essa mesma, que também pode ser considerada aí a transecto linear, que é, você faz um transecto, uma linha na floresta,
e você, pelo avistamento, define aí a densidade populacional desse indivíduo. Porém, essa aí, feita em 1999, foi devido a uma queimada no parque. Essa queimada foi de 100% do parque em 1994. Então, eles não foram medindo através dos indivíduos vivos, eles foram feitos a densidade populacional pelos indivíduos mortos da população. Então, foi uma densidade de como era antes. Bom, após esse evento, se estimava uma densidade de 0,00085 indivíduos hectares. Ou seja, eles só esperam que um ou outro tenha sobrevivido, né? Então, assim, possivelmente todos até possam ser que tenham sido extintos. Bom, em Minas Gerais aí foi feito também um levantamento e foi isso, olha só a data, hein, professor, 1987 e 1985. Então, realmente bem antigos aí os dados. Foi de 1,3 tamanduá por quilômetro quadrado, pelo método de captura e recaptura, aquele método que o senhor explicou aí na aula, que é você recaptura e depois, em uma segunda viagem, você recaptura e, conforme os indivíduos que possuem a marcação, você consegue descobrir a densidade aí. E foi aí, e pelo método de contagem, com o passar do tempo e da área, foi de 1,2 aí. E pela contagem por estradas, de 0,17 a 1,31. Então, assim, são dados e também a metodologia dessa época não era muito científica, né, no caso. E para o Pantanal, em 1997, estimaram a densidade de 0,035 indivíduos quilômetro quadrado através do isolamento aéreo, avião aí também, e uma densidade de 0,15 indivíduos através de transectos lineares. Bom, o habitat do tamanduá-bandeira, ele é muito amplo. Ele é desde os pastos até florestas e matas fechadas, né? E também já foi visto em diferentes altitudes, embora altitudes extremas como a dos Andes eles não suportam. E eles vagam muito dependendo da temperatura do ambiente. Então, por exemplo, eles ainda necessitam uma mata fechada para se abrigar aí na sombra. Então, por mais que eles usem bastante os campos como fonte de alimento, eles ainda necessitam de abrigo. E possui grandes variações da área de vida, né? Que aí foi em um adulto já foram vistos em um mesmo adulto caminhando por marcação, hein, professor, já de GPS que colocam no animal. E eles vagam entre 270 a 2.500 hectares. Isso na sua vida inteira. As informações ecológicas gerais. Aqui, professor, eu peguei informações gerais, né? Porque não tinha muita informação, então eu coloquei o dado específico. No caso, a razão sexual em diferentes autores aí também, atento aí à data, são bem antigas. Miranda aí deu em 1,5 para 1 de macho a fêmea, 1,25 a 1 e 3 a 1 e 2 a 1, ou seja, foi feita aí uma contagem e teve-se que haviam mais machos do que fêmeas de maneira geral, porém ainda dados muito antigos. O tempo médio, o intervalo de gestação, ele é entre 183 a 190 dias, né, que dá em torno aí de 6 meses para a espécie.
E o intervalo entre os nascimentos, um nascimento e outro, ele pode aí atingir os 9 meses. Então, assim, é uma espécie que não tem muitos filhotes, né, e só vai poder ter, em média, aí uma gestação por ano, né? Bom, como eu falei, essa espécie ela não tem muitos filhotes, geralmente é só um filhote por gestação, embora já tenham nascido gêmeos em cativeiro, né? Mas aí é num caso raro, não se sabe se tem registro de gêmeos na natureza. É, o cuidado é parental, essa espécie possui cuidado parental, ou seja, a mãe carrega o filhote no dorso por cerca de 6 meses a 9 meses, professor. E quando está mais crescido, pode descer do dorso da mãe para forragear formigas e cupins, ficando com a mãe até a próxima gravidez. Então, só quando a mãe engravida novamente é que o filho sai das costas dela. O que faz dessa espécie uma espécie K-estrategista, né? Ou seja, ela foca aí na estratégia de sobreviver, né? Ao invés de reproduzir. Ela não cria muitos filhotes e foca muito a energia dela para manter esse filhote vivo. A idade de maturação dos indivíduos ela é de 2,5 a 4 anos de idade, ou seja, é nessa idade aí que eles possuem a maturidade sexual, eles podem ter filhos, né? Serem férteis. E a longevidade, ela não existe, muitas informações, professor, aí para animais de vida livre. Porém, aí no cativeiro foram registrados tamanduás bandeiras de 25, 30 e 32 anos. E talvez coincidentemente ou não, todos esses eram fêmeas. Então, talvez isso aí possa indicar que os machos vivem menos do que as fêmeas. Porém, não é nada comprovado cientificamente. O tempo geracional, bom, esse tempo geracional, ele reflete assim a duração desse tempo geracional, ele reflete a taxa de renovação dos indivíduos reprodutores nessa população. E essa taxa ela é de 8,5 anos. Ou seja, para se renovar os indivíduos reprodutores levaria em torno de 3 gerações, ou seja, igual a 26 anos. Isso é muito complicado para caso você queira aumentar a sua população, né, professor? Então, assim, a população ela tem diminuído de maneira muito rápida e ela possui um tempo para se reproduzir, para crescer muito grande. Então, isso aí complica bastante aí para a população do tamanduá-bandeira. Outras coisas que afetam aí a quantidade e o tamanho populacional aí do tamanduá são as outras ameaças, né? As ameaças ambientais, que são os incêndios, muitas vezes naturais, né? Mas na maioria das vezes feitos de maneira antrópica, né? São os humanos que causam. A agricultura, que toma grande parte do habitat desse animal, a pecuária, a mesma consequência, o desmatamento, o aumento da matriz rodoviária, que não só fragmentiza o seu habitat, como também causa muitos acidentes, né? Então tem muitos acidentes entre carros e tamanduás aí que acabam que venham diminuindo muito a população do tamanduá, né? A desconexão de habitat, aqui nessa imagem aqui a gente tem a fragmentação aí das florestas, né, o que implica muito também na dificuldade do tamanduá de se locomover, de encontrar alimento. Também tem os cercados, né, os cercados aí dos pastos, aí acaba que o tamanduá não consegue passar de um lado a outro. Além da redução de habitat aí por conta de todos esses aspectos, né. Ameaças secundárias aí também influenciam muito.
No caso, a caça, hoje em dia não é tão comum, embora ainda no norte do Brasil, assim, nas matas, ocorram ainda de maneira ilegal, né? Infelizmente. A perseguição, né, por coisas religiosas, coisas culturais aí, por superstições que as pessoas têm aí, infelizmente, acabam que por matar esses animais aí de maneira ignorante, né? Envenenamento aí indireto por inseticidas, né? Aqui nessa foto aqui a gente tem o rapaz colocando aí um inseticida no formigueiro, né? Onde é aí geralmente o local onde os tamanduás se alimentam, né? Acaba que com isso acabam se envenenando também e acabam por morrer, né? Outras aí são as enfermidades infecciosas reprodutivas, né? Que são naturais aí, muitas vezes causados até por carrapatos, né? Por questão de que o tamanduá tem uma pelagem aí bem grande, né? Bem grossa, acaba que é fácil, se torna presa fácil aí de parasitas. As referências bibliográficas, professor, eu gostaria de fazer um adendo forte aqui a essa Miranda aqui, ó, que foi aqui ó, praticamente todo o meu trabalho eu tirei dela. É uma, inclusive, muito interessante aí, é uma avaliação do risco de extinção dos xenartros brasileiros, que são aí as preguiças e os tamanduás. Até coloquei minha câmera aqui para o senhor ver que sou eu mesmo. O restante das referências, elas foram tiradas aí das citações, né? Porque o trabalho ele tem muitas citações e são aí também todas essas aqui foram retiradas também do Miranda. Essas aqui e essas daqui. Todas elas aí foram apenas as citações. O Miranda depois, se você quiser dar uma olhada aí, eu posso até te encaminhar. Mas na verdade, foi um trabalho bem interessante aí, professor. Gostei bastante de fazer. Muito bom aí poder voltar à biologia, poder voltar a estudar aí. Fazia um tempo aí que eu estava sentindo essa falta de realmente estudar, porque também lá eu estava trabalhando muito. Mas é isso, fica aí, um abraço e até a próxima, professor.